Olá amigos, eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Eu quero agradecer a cada um dos 428 inscritos, isso mesmo. Chegamos a 428 inscritos em 14 de novembro de 2020. Eu comecei esse canal há mais ou menos um ano, só que eu comecei e logo parei. Gravei 3 vídeos e logo parei. E retomei agora na pandemia, né? Há 4 meses atrás, mais ou menos, eu retomei e hoje nós temos mais ou menos, nós temos 31 vídeos gravados, né? E conseguimos chegar, eu diria que eu tenho mais ou menos uns 4 meses, eu não conto aquele de um ano para trás, porque eu comecei logo, gravei 3 vídeos seguidos e parei. E não fiz mais nada durante um bom tempo. E de 4 meses para cá foi que eu voltei a gravar vídeo. Então, para mim, é como se eu tivesse somente 4 meses de existência aqui no YouTube, né? E já tenho, e consegui chegar a essa marca de 428 inscritos. Quero agradecer a cada um de vocês, né, que entram aqui no canal, que curtem os vídeos, que comentam. E eu fico muito agradecido. Olha, eu fico muito feliz eu fico vibrando com cada inscrito que entra no meu canal, viu? E eu queria convidar você que ainda não é inscrito, que entre no canal, dê uma olhada, né? Nós já chegamos a 31 vídeos. Eu acredito que temos um bom conteúdo, né? Pelo menos as pessoas estão comentando que sim, que elas gostam do conteúdo, né? Aqui eu falo mais sobre religião, sobre as impressões que eu tenho sobre a religião, mas falo também de experiências de vida. Já estou com 50 anos e queria deixar um pouco desse legado para vocês, principalmente para o pessoal mais jovem, sabe? E eu queria contar algumas experiências de vida minha para ver se serve de alguma coisa para vocês. Mas aqui o canal a gente fala mais de religião, né? E justamente o vídeo de hoje é também mais um assunto religioso, né? Voltado para a Bíblia, em que eu quero mostrar para vocês. Eu vou aqui ler algumas passagens bíblicas e a gente vai observar a relação de Deus com os animais que Ele criou. Isso me chamou a atenção na semana passada, mais ou menos, que eu estava lendo alguns versículos bíblicos, né? E me chamou a atenção a relação de Deus com os animais que Ele criou. E daí eu comecei a pesquisar e eu digo, isso dá para um vídeo muito bom, né, que eu vou dividir com o pessoal do canal, e eu queria que vocês acompanhassem comigo o raciocínio, né, para no final a gente chegar a uma conclusão de que Deus, que relação Ele teve com os animais que Ele criou, né? Será que foi uma relação de amor? Qual o objetivo de Deus ter criado os animais? Eu fiquei meio que na dúvida por que Deus criou os animais, sabe? Eu vou mostrar para vocês durante o vídeo e vocês vão me entender. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é essa história da serpente do paraíso. Então eu vou começar lendo aqui em Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Veja bem, meus amigos, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte. Essa história da serpente no paraíso, para os judeus, eles dizem que a serpente ela não foi usada por ninguém. Ela foi quem tomou a iniciativa de tentar o casal Adão e Eva. Mas para o cristianismo, a serpente foi tomada por Satanás. Como é que eu posso provar isso a vocês? Eu provo aqui, ó, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então vejam que para o cristianismo, a cobra ela foi tomada pelo diabo para tentar o casal que havia sido criado, que havia sido recém-criado, Adão e Eva. Então veja o seguinte, não foi culpa da cobra, a cobra foi apenas um instrumento de Satanás. Ela tomou conta, ela tomou posse do corpo da cobra, né, e a fez falar, e com isso tentou o casal, né, e fez com que o casal caísse na tentação do fruto proibido. Então o que acontece? O que eu quero chamar também aqui uma questão é o poder que Deus deu a Satanás, né? Porque a gente sabe que cobra não tem
corda vocal. Cobra jamais falaria, mas Satanás teve esse poder de fazer com que a cobra falasse. Nenhum animal, pelo menos que a Bíblia fala, ele relata, nenhum animal falava no paraíso, né, no Éden. Mas entende-se que foi a cobra quem teve esse poder, foi Satanás quem teve o poder de fazer a cobra falar. E aí, como você já sabe, ela foi, tentou Eva caiu na história dela, né? Mas o que acontece? O problema todo é que Deus, sabendo de tudo isso, Deus como um ser onisciente que tudo sabe, né? Ele pune a cobra, no final ele pune a cobra. Vejam o que diz aqui em Gênesis 3. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Vejam que coisa estranha, né? Como estranha para um ser que é onisciente, né? Que tudo sabe. Então ele deveria saber, ele com certeza ele sabia que aquela tentação não foi iniciativa da serpente, da cobra, como dos demais animais que viviam no paraíso. Foi culpa do diabo que ele mesmo jogou aqui na terra. Né, que ele permitiu que o diabo viesse para a terra para conviver entre os animais e o homem que ele acabara de criar. Então, o que é que ele faz? O que é que Deus faz? Ele pune a serpente. Né? Ele pune a serpente e aqui a gente vê que ele sente até um pouco de raiva. Né? Então, o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre os rebanhos. Maldita é você. Por que maldita é você? Coitada da cobra. A cobra não teve culpa de nada, segundo o cristianismo, ela não teve culpa de nada. Então é no mínimo uma relação estranha de Deus com a serpente, né, com a cobra. A segunda relação que eu queria mostrar de Deus com os animais, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, que eu vou ler para vocês aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Veja só, o problema aqui não foi com os animais. Vocês viram aqui que eu li que ele ficou decepcionado com a maldade do homem, não foi dos animais, mas na hora de destruir, ele destruiu todos. Destruiu todos, inclusive os animais, cara. Veja que show de injustiça isso. Veja, eu começo a perceber que os animais não tinham muita importância para Deus, não. Os animais parece que eram só peças decorativas aqui no mundo que ele acabara de criar. Porque então Deus é muito injusto e, na verdade, ele está dando aqui um show de injustiça, na verdade, né? Porque como é que ele está descontente com um ser, né, com que o homem, e ele sai punindo todo mundo, né? Ele destrói todo ser vivente que tinha na terra, né, deixando apenas um casal de cada. E assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então é isso, meus amigos. Aí o que é que ele fez? Ele com a maldade, por causa da maldade do homem, ele destruiu até os animais, né? Dando aí aquele show de injustiça, né, que nós já conhecemos do Deus bíblico. Mas aí o que acontece? Mas ele pediu a Noé, como todos nós sabemos, né, para separar um casal de cada espécie. Mas quando o dilúvio termina, que as águas baixam, né, que Noé começa a liberar os animais para repovoarem a terra, o que é que acontece? Aí a gente chega para Gênesis 8, versículo 20, e diz:
E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto ao altar. É aqui outro ponto que eu queria chegar. Noé começa a fazer oferendas, ou seja, Noé começa a oferecer animais em holocausto, ou seja, ele sacrifica animais para Deus. E o que veja o que vem no versículo seguinte, né? E o Senhor sentiu o suave cheiro, ou seja, o cheiro do holocausto, né? Porque ele matava os animais e queimava, né? Então aquele cheiro agradava a Deus. Vejam que coisa, né? E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Vejam que coisa interessante para um Deus onisciente. Ele fez esse dilúvio, matou todo mundo, né? Inclusive todo o ser vivente da terra, né? Homens, mulheres, crianças e animais. Aqui nesse livro estamos falando mais dos animais. E depois ele sai com essa, né? Ele diz assim: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Veja só, não tornarei mais por causa do homem. Então os animais pagaram o pato também por causa disso. Por quê? Porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Quer dizer, ele vem dizer que o homem ele é má desde a sua infância. Quer dizer, o homem ele já nasce mal. Então Deus já sabia, né, supostamente, da maldade do homem. Então, o que foi que ele fez e por que destruir, então? Ele sendo onisciente, sabendo de tudo, aí depois é que ele vem, quer dizer, ele se arrepende de ter feito o homem lá na frente, depois se arrepende aqui de ter destruído o homem. Porque Deus é esse, destrambelhado é esse. Isso é um destrambelho, esse Deus, né? Todo destrambelhado, porque ele sabia de tudo isso, que não adiantou de nada. Depois que ele fez, que matou todo mundo, que fez essa carnificina, esse genocídio, né? Inclusive os animais também pagaram pato, é que ele vem dizer que não vai fazer nunca mais, porque não adianta. Ele quis dizer que isso não adiantava, porque o homem era mau desde sua meninice, desde sua infância. Já pensaram numa situação dessa? Né? Cometeu toda essa injustiça, né, com os seres viventes, né, seres até inocentes, que os animais não tinham nada a ver com isso. E depois ele diz que não adianta. E não tornará mais a fazer. Aí então, como começou aqui a história dos holocaustos, né, outra coisa que eu queria mostrar a vocês é que Deus ele escolhe os animais para fazerem holocausto para agradá-lo. Deixa eu ver aqui. Então nós vamos começar a mostrar. Aí a Bíblia mostra uma série dessas passagens, né, que ele diz quais são os animais que devem ser mortos, como devem ser mortos. A gente encontra muito no livro de Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Eu vou mostrar algumas passagens aqui mais significativas para vocês e vou comentar. Em Levítico 1, nós podemos ver assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, isso é Deus falando, viu? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum, ou vacum, e de ovelha. Se sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Veja só. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá os seus pedaços. Vejam que coisa triste, que coisa sanguinária, né? Coisa de psicopata isso, né? Veja para que foi que Deus fez os animais, né? A gente já viu lá atrás que ele permitiu
que o diabo tomasse conta da serpente, para introduzir o mal, na humanidade. Agora ele criou animais para ser oferecidos em holocaustos, para expiar o pecado dos homens. Mais uma vez, ele já tinha feito isso no dilúvio, né? Matou todos os animais por culpa dos homens, por culpa do pecado dos homens. Agora ele usa os animais para expiar o pecado dos homens, né? Ou seja, mais uma vez os animais vão pagar, os animais pagam inocentemente pelos pecados dos homens. O homem comete as besteiras, faz as maldades, e os animais eles são usados para atenuar, né, a raiva e a ira de Deus. Veja que coisa interessante que esse Deus bíblico, que é considerado hoje um exemplo de justiça, de amor, ele tem pelas criaturas que ele próprio criou, que são inocentes. Os animais, eles são inocentes, como todos nós sabemos. Em Levítico 3 aqui é a mesma coisa, né? Ele fala, e se sua oferta for sacrifício pacífico, e se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito. E não era para ter defeito, o animal tinha que ser limpo, tinha que ser puro, né, sem nenhum defeito, porque ele não aceitava animal sem defeito, não. E porá a sua cabeça sobre a sua oferta e a degolará, gente, degolará o animal diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, o sacerdote, os espargiarão. Espargiar borrifar, pegar o sangue e espargirão o sangue sobre o altar em redor. Era pegar o sangue, depois de degolar o animal, era borrifar o sangue ao redor do altar. Eu imagino como não ficava esse altar, né? A beleza que não ficava e o mau cheiro que não era nesse altar de sangue, depois que o tempo passava, né? E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Quer dizer, de cheiro suave ao Senhor. Deus achava suave o cheiro da carne queimada, da gordura do animal queimado, né? Vejam que Deus primitivo. Aqui em Deuteronômio 21 tem outra história curiosa a respeito dos animais, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Quando na terra te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto caído no campo sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a novilha. Vejam só, mais uma vez, né? E todos os anciãos da mesma cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. E você veja, mais uma vez, Deus manda os homens utilizarem os animais para um sacrifício tolo aqui, se achar um cadáver morto e não souber quem foi que matou. Quer dizer, aí pega mais um inocente, um animal inocente, e sacrificam, né? E sacrifica. Veja, que esse Deus não tem nenhum sentimento por animais. Os animais para ele são objetos de ritual, de um ritual. Né? Para ele é como se não houvesse ali, os animais não sentissem dor, e nós sabemos que os animais sentem dor. Os animais têm sentimentos também, não sei como a gente, mas eles têm seus sentimentos também. A gente vê que os animais, eles são meros objetos de culto religioso. Deus não os trata como um ser vivo, né, que sente dor e não demonstra nenhum sentimento
ao sofrimento desses animais, né? Imagina um animal ser degolado, gente. O animal ele não morre logo não quando ele é degolado, sabe? Eu já vi algumas... Eu vi a minha mãe matando galinha, né, quando era pequeno, e a galinha não morre, então eu tenho certeza que ela sente dor, né? Embora a gente faça ali para comer, né? Mas assim, usar o animal para a expiação de pecados do homem, fazer com que o animal sinta dor, seja torturado por isso, seja degolado para simples expiação. Eu por mim, se eu tivesse sido Deus, eu não permitiria que nenhum animal comesse homem, inclusive os seres humanos, nós seríamos totalmente vegetarianos. Nós nos alimentaríamos de vegetais, não precisaria sacrificar animal. Em Levítico 5, 7, a gente vê o seguinte: mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, se o cara não puder comprar um gado, né, um boi, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, para uma expiação do pecado, um para expiação do pecado e outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, do qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço. Com sua unha lhe fenderá a cabeça ao pescoço, mas não o partirá, só apenas o fenderá, né? E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Aí, deixando um pouquinho essa parte de holocausto, de animais de holocausto, a gente encontra aqui em Êxodo 21, versículo 28, diz o seguinte: e se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Vejam só, seria se o boi chifrar alguém, né, um homem ou uma mulher, esse boi ele pagará com a morte, ele será apedrejado até a morte. Quer dizer, vejam que show, mais um show de injustiça que Deus comete com os animais, com a culpa do boi chifrar alguém. O boi foi feito, quem foi que criou o boi para ele chifrar as pessoas? Foi o próprio Deus, né? Para que serve aquele chifre na cabeça do boi, né? E vejam que coisa interessante isso, né? Deus mandar apedrejar o boi até a morte, como se o boi fizesse aquilo com intenção, com dolo, né? A gente sabe que não é. O animal ele é inocente. Se ele fez aquilo, foi para se defender, né? Alguém passou por perto dele e ele se sentiu agredido e ele usou o chifre para sua defesa, que todo animal tem alguma coisa para sua defesa. No caso do boi é o chifre. Será que Deus não sabe disso? Deus acha que o animal ele tem a intenção, tem a má intenção como o homem, né? Ele comete crime por dolo. É mais uma coisa interessante desse Deus bíblico, né? Então eu queria passar por mais uma passagem sobre a relação de Deus com os animais. Aqui em Levítico 11 eu queria mostrar mais essa coisa interessante, né, a vocês. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas, a fenda das unhas se divide em 2. Aí ele começa falando, e rumina, dele comerei. Deste, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Então ele começa dizendo, porque esses animais são considerados impuros.
Até isso eu não sei por que Deus considera esses animais impuros. Eu acho que a Bíblia, eu não sei, eu não encontrei, eu nunca ouvi ninguém dizer. Simplesmente ele considera esses animais impuros. Por exemplo, aqui no versículo 10, ele diz o seguinte: mas todo o que não tem barbatanas, nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Quer dizer, ele tem animais que ele considera uma abominação para os homens também. Também ele não explica por quê. Né? Existem animais que são puros, outros são impuros, outros são considerados abominação para os homens. Aí, isso mesmo, no versículo 11, servos hão, pois por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Deus, é incrível isso, né? Como é que ele cria todos os animais são criados por eles, e ele mesmo considera uns impuros e abomináveis. Né? Como é que um Deus, como é que se pode esperar uma coisa dessa, né? De um Deus que é considerado justo, amoroso, perfeito, criar animais que ele considera impuros, ou seja, imperfeitos. Não sei por que ele fala isso, mais uma vez eu digo, eu não sei por que ele considera alguns animais impuros. E daí depois, nos versículos abaixo, ele faz uma relação enorme aí dos animais que ele considera impuros ou abomináveis. Aí, se vocês quiserem, vocês acompanham, mas eu queria somente mostrar isso a vocês, né? Que Deus considera alguns animais impuros, que ele próprio criou, mas ele considera impuro. Outra coisa que eu queria mostrar a vocês, meus amigos, outro absurdo da relação de Deus com os animais. Ele se encontra no livro de Êxodo 11, no versículo 5, que eu vou ler para vocês aqui. E daquelas pragas, né, aquelas 10 pragas do Egito. E então, quando chega na última praga, que é a praga que Deus mata todos os primogênitos, né? Veja o que ele diz aqui: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Veja que coisa incrível, né? Deus realmente tinha essa perseguição, esse desdém por animais. Mais uma vez aqui, porque essa briga de Deus era a briga dele com o faraó e Moisés e o povo dele, né? E o faraó não quis libertar o povo dele, porque ele também endureceu o coração do faraó. Isso eu já falei para vocês em outro vídeo. E o que é que tem a ver o primogênito dos animais? Aqui ele é bem claro, né? Até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais ele vai matar, né? Quer dizer, mais uma vez um show de injustiça, um show de desdém, um show de insensibilidade pelos animais, né, que ele mesmo criou e que nós sabemos que são criaturas indefesas, criaturas inocentes, e que aqui, mais uma vez, como no dilúvio, paga pelo erro dos homens, né, dos homens que ele diz que são maus, que também foi ele quem criou. E os animais aqui, mais uma vez, pagam. Os primogênitos dos animais, o primeiro filhote dos animais, seriam mortos juntos com os filhos dos primogênitos do povo do Egito, inclusive do faraó também. Mais uma vez eu me pergunto, onde é que esse Deus estava com essa cabeça? Estava com a cabeça, né? Parecia que estava irritado, né? Sei lá, de TPM. Parece que esse Deus, como Ivanildo Menezes gosta de dizer, ele tinha uma TPM, né? Divina, né? Porque você vê mais um show de destrambelhamento desse Deus, né? Uma coisa assim, um descontrole dele, né? De matar todo mundo para fazer justiça por causa do erro de alguns. Ele pune todos, né? Inclusive animais inocentes. Aí a gente entra agora no livro de Josué, daquelas batalhas em busca da terra prometida, né? Onde Deus manda fazer aquele genocídio, matando todo mundo, invadindo as cidades, e ele manda matar claramente todo mundo, né?
homens, mulheres, crianças. Isso já é um absurdo, né? Aí aqui ele diz assim: e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até o boi e gado miúdo ao jumento. Quer dizer, mais uma vez, Deus manda invadir as cidades, né? Os povoados, para o seu povo tomar conta, né? E ele manda destruir tudo que tivesse naquela cidade, inclusive os animais. Ele também manda destruir, matar, passar a fio da espada. Em Josué 11 tem uma das passagens mais sanguinárias e repugnantes quando eu li do que foi feito com animais. Se encontra no versículo 6, que diz assim: e disse o Senhor Deus a Josué: não temas diante deles, né, quando ele manda invadir a cidade, né, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Vejam que interessante, eles colocaram aqui a palavra jarretar. Quem é que sabe o que é jarretar? Eu acho que eles colocam isso já de propósito, né? Na minha Bíblia, na linguagem de hoje, jarretar significa cortar os tendões. Ou seja, eu tenho certeza que eles colocam isso aqui em novas traduções para que as pessoas preguiçosas não vão aos dicionários, né, para procurar saber o que significa isso, porque é muito cruel o que Deus manda fazer, que o povo fazer com os cavalos do inimigo, né? Ele manda que eles invadam as cidades e cortem os tendões dos cavalos, que ele fará o resto. Eu confesso que eu me senti mal quando eu li isso pela primeira vez, e imaginei um tendão. Imagina o seu tendão sendo cortado por uma espada. Só de imaginar a gente se sente mal, a gente sente a dor que os cavalos sentiram, né? Não vou dizer que podem ter sentido, até que parece que essas histórias não foram nem verdadeiras, né? Tomara que não tenham sido mesmo, ou algumas foram e outras não. Mas eu fico imaginando a dor que os cavalos sentiram quando tiveram seus tendões cortados por uma espada, gente. E outra coisa, inutiliza o cavalo, né? Logicamente os cavalos morrem. Você veja que o cavalo hoje em dia, quando ele quebra a pata, ele tem que ser sacrificado. Né? Imagine ele com um tendão cortado. Jamais aquilo ali vai se regenerar. Né? E tenho certeza que isso ocasionaria a morte dos cavalos, com certeza, né? Antes de passarem por uma tremenda dor, que eu tenho certeza que os bichos sofreram, uma tremenda dor. Mais uma vez, um show de injustiça desse Deus, né? E insensibilidade com os animais. Se ele era tão poderoso, por que tinha que cortar os tendões? Bastava ele fazer com que os cavalos não se movimentassem com seus poderes, né? Ele não utilizou seus poderes para fazer com que o povo de Israel vencesse as batalhas, né? Porque o povo por si só ele não conseguiria. Então houve o auxílio dele, né? A força, o poder mágico dele, para que fizesse com que o seu povo vencesse essas batalhas. Então por que ter que cortar os tendões dos cavalos? Ele não podia fazer com que os cavalos ficassem inertes, parados, né? Quando os outros povos saíssem, né, contra o povo dele para guerrear, os cavalos não saíssem. Por quê? Por determinação de Deus. Mas não chegar e mandar cortar. Veja, mais uma vez, mais um show aqui de injustiça, de insensibilidade, de desdém com os animais, né, que esse Deus bíblico demonstra aqui em seu livro sagrado, né, em seu dito livro sagrado. Aí passamos como se não bastasse, né, esse show de horrores com os animais no Antigo Testamento, eu encontrei alguma coisa também aqui no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 5, né? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Parece que o homem estava possuído por um espírito mundano, um espírito demoníaco, né? O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias
o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. E aí continua, eu sei que lá na frente, né, aí Jesus diz assim, e Jesus logo lhe prometeu. E Jesus logo lhe prometeu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e se afogaram no mar. Veja, Jesus, ele tira, né, ele retira os espíritos imundos dos homens, né, do homem, e faz com que esses espíritos entrem nos porcos. Ou seja, mais uma vez, os porcos não tinham nada a ver. Uma vez um crente disse, mas eram porcos, sim, mas e daí? Eram inocentes, eram animais inocentes que não tinham nada a ver com a história. Aí Jesus manda o espírito sair, entrar nos porcos, e os porcos se jogam de um desfiladeiro e todos eles morrem, né, perdem suas vidas. Né? Mais uma vez, eu acho que sem saber nem por que morreram injustamente, morreram inocentemente esses animais. Mais uma vez, mais um desdém, né? Mais um que esse Deus bíblico demonstra pelos animais. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, né? Demonstrar para vocês a relação que Deus tinha. Aí eu vou pedir a vocês que façam um exercício de reflexão, né? E vejam, né, se esse Deus ele tinha algum sentimento de amor, né, algum sentimento de proteção para esses animais, né? Porque eu aqui não consigo ver, não. Para mim, os animais foram criados por Deus para serem objetos de culto, objetos, né, de expiação de pecados, como a gente viu. E quando Deus se irava contra os seres humanos, ele matava todos, inclusive os animais, né, desprezando os sentimentos, a dor dos animais, mandava cortar os tendões dos cavalos, mandou matar os primogênitos de todos os animais do Egito, né, por causa da ira do faraó, da teimosia do faraó em não libertar o seu povo. Quer dizer, os animais sempre pagaram o pato inocentemente dos homens, né? Eles sempre pagaram inocentemente e ainda pagaram para expiar os pecados dos homens. Né? Sofreram, foram torturados, foram queimados, né? Porque Deus se agradava do cheiro da carne queimada dos animais, né? E Deus despreza completamente, minha gente, os sentimentos dos animais. Eu queria dizer a vocês que criam animais, né? Que têm pets em casa, cachorros, gatos e outros tipos de pet, né? Vocês já devem ter observado, como eu observei. Hoje eu não tenho mais não, mas eu na minha infância eu tive um grande amigo que conviveu comigo por 13 ou 14 anos. Era um cachorro enorme chamado Toy, me acompanhou por um pouco da minha infância e um pouco da minha adolescência. Ele foi o irmão que eu não tive. E com ele eu ria, eu brincava, eu passei bons e maus momentos com ele, né? Com ele eu aprendi que os animais também têm sentimentos. Os animais, eu já vi várias vezes Toy chorar, ele chorou. Eu só não via eu sorrindo, mas eu via que quando ele estava alegre, quando eu chegava da escola, né, que ele corria para cima de mim, me lambia todo, e o rabo balançando, e a gente sentia que era uma demonstração de alegria, né, por estar junto de seu dono e amigo também, que eu era amigo dele. E vocês sabem disso, vocês que têm animais, né, animais de estimação, vocês sabem, eu convivi com ele. E eu sentia quando ele sentia dor, quando eu prendia, às vezes prendia, quando ele prendia a pata dele, quando ele se machucava. Uma vez ele foi atropelado e a pata dele ficou presa no motor do carro. Eu fui tentar ajudar, ele até me mordeu, né, de tanta dor, ele me desconheceu, né, e ele urrava muito de dor. Quer dizer, depois eu tratei as feridas dele, sabe? E a gente sabe que os animais, eles sentem dor, eles têm sentimentos. Várias vezes eu já vi o meu cachorro até chorar e tudo, né? Grunhir de choro, de tristeza, quando a gente saía de casa e ele ficava só. A gente ouvia o choro dele longe quando o carro ia se afastando com a família, né? Então a gente sabe, você que está em casa, que tem seu pet,
né? Eles têm sentimentos, eles sentem dor, minha gente. E ninguém mais do que a gente para saber disso que cria. Então é muito interessante a gente ver Deus, né, que supostamente criou esses animais, né, foi Ele quem criou esses animais, e Ele simplesmente desdenhar de tudo isso, sabe? E os animais não terem nenhum valor, Ele desprezar a dor que os animais sentem, sabe? E mandar degolar, quebrar pescoço de animais para expiar pecado dos homens. É por isso que eu não. É por isso que a gente, nós ateus, agnósticos e livres pensadores, nós temos a conclusão de que isso não é palavra de nenhum Deus, não é. Isso foi um Deus criado por homens. Mais uma vez a gente reforça isso, né? Porque não tem cabimento um Deus que é considerado amor, um Deus que é considerado justiça, né? Ele tem esse tipo de trato com os animais, com essas criaturas que nós sabemos que são inocentes, né? E que têm sentimentos de dor como a gente tem. Então jamais poderia ser feito esse tipo de coisa, poderia ser feito, mas os religiosos, eles ainda vão encontrar uma resposta e dizer que foi, por mais que seja absurdo, mas eles vão dizer que foi, porque isso é Deus e que nós não somos deuses, e aí por aí vai. Eles conseguem fazer os malabarismos deles, né, para dar as explicações, né? Mas aí o que eu quis chamar a atenção de vocês nesse vídeo foi justamente isso, essa relação estranha que Deus tinha com os animais que Ele próprio criou, né? E para finalizar, fechar o vídeo mais ainda, né, ainda tem a questão da cadeia alimentar, né, que nós vemos aí os animais que para sobreviverem eles têm que matar um ao outro, né? E de forma muito agressiva, né? Como eu sou muito assim, eu me admiro muito, me espanto com a hiena de todos os animais, os leões que matam uns aos outros. Os leões são muito ferozes na caça, né? As hienas são terríveis quando estão caçando, se alimentando, né? Elas não demonstram nenhum dó pela caça, né? Mas o que eu quero dizer é essa questão da cadeia alimentar que supostamente foi criada por esse Deus, né? Se tudo foi criado por Ele, né? Foi Ele quem determinou que um animal, para sobreviver e se alimentar, ele tinha que tirar a vida do outro, como nós vemos em todo o canto. Principalmente nós vemos no reino animal selvagem, nos animais selvagens, né? E a gente vê ali que os animais que estão sendo abatidos por outros animais, eles estão também em sofrimento, né? Eles sofrem, eles sentem dor ali, né? Então é mais uma, né? Aí vem alguns crentes dizerem que mas isso acontece por causa do pecado do homem, né? O homem, quando pecou, né, que introduziu o pecado no mundo, porque no Éden, no Jardim do Éden, os animais eram apenas vegetarianos, né? Eles não se alimentavam uns dos outros. Mas aí mais uma vez, aí vem a injustiça de Deus. Quer dizer, mais uma vez, por causa do pecado do homem, os animais hoje em dia precisam se matar uns aos outros para poder sobreviverem. Mais uma vez, Deus demonstra a sua total injustiça com os animais inocentes. E também não consigo entender por que alguns animais são herbívoros, né? Como animais até de grande porte, como elefantes, hipopótamos, girafas, né? São animais enormes, né? E que se alimentam de vegetais, né? Então, para mim, a meu ver, todos os animais deveriam se alimentar de vegetais, inclusive nós. A gente não deveria ter preferência, a gente não deveria ter prazer em se alimentar, nem necessidade de se alimentar de carne de animal nenhum, né? E inclusive os animais. Então, com isso, gente, eu concluo esse vídeo. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que é que vocês acharam dessas minhas observações, né? Se vocês já tinham percebido isso na Bíblia. Eu achei isso muito curioso. Há muitos anos que eu leio, que estudo a Bíblia, já vi tudo quanto é de absurdo, mas eu nunca tinha feito essa relação dos animais com Deus,
né? É um ponto ou outro ali, mas nunca tinha juntado. Quando eu juntei as coisas foi que eu vi, né? Então a minha conclusão é essa, né? Que se Deus, infelizmente, se Deus realmente ele for verdade, né? Será muito triste isso, será muito decepcionante para mim, será uma decepção muito grande que ele tenha feito dessa forma mesmo, né? Foi a vontade dele, dos animais, de terem esse significado para ele, né? Que para mim não há significado nenhum, para mim ele não ama animal nenhum, embora as pessoas, Deus ama os animais, já ouvi tanto isso, Deus ama os animais. Se ler a Bíblia você vai ver que ele não ama, porque quem ama não permite esse tipo de coisa. A gente, quando vê um animal sendo maltratado na rua, né? Quando a gente pode, a gente intervém, a gente vai em cima, né? Um animal, você veja, muitas vezes eu já vi em programas policiais, a gente vê um animal que cai dentro de um córrego, de um canal, você veja que o corpo de bombeiro, gente, ele se desloca para vir salvar aquele animal. E até o bombeiro, ele põe sua vida até em risco. Às vezes o córrego está com água corrente ali, né, por causa devido às chuvas, e tem um animalzinho ali que caiu sem querer, e pode vir a se afogar, né? Às vezes já está há dias ali. Então você vê o corpo de bombeiros, ele vem de longe e resgata aquele animal com toda a dificuldade, né? Enquanto que você vê Deus não faz nada, podendo fazer tudo com todo o poder que ele tem, né? Ele não faz nada para resgatar. Nós é quem fazemos, nós homens é quem fazemos, né? Então, quando a gente vê essas passagens bíblicas, a gente só pode chegar à conclusão de que esse Deus é um Deus totalmente inventado por homens. Homens sim, homens são cruéis com animais, né? Isso a gente pode perceber isso nos nossos dias, né? A crueldade que os homens fazem com os animais, que os homens têm com os animais. Aí sim, aí a gente consegue explicar que esse Deus criado por homens, né, ele consegue tratar os animais dessa forma. Mas eu acredito que se realmente existisse um Deus, um Criador, que criou os animais e que amasse esses animais, ele jamais trataria os animais da forma que ele trata no seu tal, que como mostra o livro sagrado desse Deus. Quero aqui deixar um forte abraço para todos vocês, agradeço a vocês que acompanharam esse vídeo até agora. Eu peço que a todos que não são inscritos no canal, que deem uma olhadinha, entrem no canal, conheçam os vídeos, conheçam o nosso conteúdo, né? Veja se vale a pena para você, né? Se valer, se inscreva, né? Compartilhe nossos vídeos, deixem seu like, apertem aquele sininho para receber notificação de novos vídeos, viu? E no mais, agradeço, um forte abraço e até o próximo vídeo.